Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao Guia Completo de Gestão Escolar. Este é o segundo episódio do podcast Ajuda Aqui SM. Então acomode-se, aproveite para esclarecer as dúvidas, ficar por dentro de tendências educacionais, discutir situações práticas do dia a dia da escola e descomplicar também os processos do nosso trabalho, que somos aí trabalhadores com referências pedagógicas profissionais. Esse é o podcast da SM Educação, uma das maiores empresas de educação do país, reconhecida por oferecer soluções educacionais e serviços educacionais de qualidade há mais de 85 anos no mercado. Eu sou Leonardo Rabelo, gerente pedagógico da SM Educação, e estou aqui hoje para mediar esse bate-papo e fazer uma construção coletiva significativa com todos vocês. Vocês estão prontos para começar? E hoje, para a segunda rodada do podcast, vamos refletir e descobrir um pouco sobre gestão escolar e marketing. Estratégias para potencializar os resultados da sua escola em relação, principalmente, à campanha de matrículas. E eu não estou sozinho aqui para falar desse assunto, então eu gostaria de uma salva de palmas para o nosso convidado de hoje, Vinícius Conde. Seja muito bem-vindo. Vinícius é engenheiro de controle e automação, graduado pela Unicamp, tem experiência profissional nos setores da metalúrgica, consultoria estratégica, mídia segmentada em educação, com atuação nas áreas de marketing, inteligência de negócios e relacionamento e comercial. Obrigado, Vini, por você ter aceitado o convite hoje aqui do podcast, né, do segundo podcast. É um prazer ter você aqui e dividir esse espaço de vez e voz com a sua vasta sabedoria aí, que com certeza vai provocar bastante também aqui algumas reflexões dentro do nosso cenário educacional. Obrigado, é um prazer estar aqui. Beleza. Então, vale lembrar, pessoal, que além de ter a experiência com consultoria estratégica, o nosso convidado é nada mais, nada menos que o diretor de clientes aqui na SM Educação, que cuida de todas as áreas que envolvem essa parte de serviços e do funcionamento das nossas soluções dentro dos nossos parceiros. Então, Vinícius, você poderia contar para a gente começar aí o nosso bate-papo, como é que é um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui os dias de hoje como diretor de clientes, as suas experiências, vivências dentro da área da educação e também fora, né? Porque o teu currículo traz um pouquinho aí um espaço de atuação que não é tão dentro da área educacional, mas que certamente tem alguma contribuição dessas áreas também para o teu fazer hoje. Bom, o meu interesse ou a minha paixão pela educação começou desde muito jovem como aluno, claro. Depois como monitor escolar e o interesse pelo marketing, esse veio depois. Esse veio já na faculdade de engenharia, no envolvimento com a empresa Júnior, e foi quando eu comecei a perceber, ou quando eu comecei a entender que muito daquilo que a gente fazia ou construía no curso de engenharia, por exemplo, chegava para os clientes ou para o consumidor final através desse processo de decisão, de escolha, de geração de demanda, de entendimento de comportamento de consumo, de entendimento de como despertar o interesse, de como aproveitar essa entrada ou esse caminho para chegar no interlocutor do outro lado. Então, foi aí que começou, já na empresa Júnior, na faculdade, enfim, o envolvimento com o marketing, com a área de marketing da empresa Júnior, que depois, na minha caminhada em consultoria estratégica e na minha caminhada em mídia, né, isso foi se intensificando. E aí eu fui me especializando nesse segmento, enfim, buscando cada vez mais me aprofundar nesse processo, até que há cerca de 10 anos, pouco mais de 10 anos, eu cheguei no mundo da educação, no setor
educativo, né? Como marketing de sistemas de ensino, depois trabalhando como marketing de captação de clientes, depois trabalhando como marketing editorial, ou, enfim, marketing de livros didáticos, sistemas de ensino, soluções educacionais de uma maneira mais ampla, e aí englobando nesse último movimento, na diretoria de clientes, outras áreas que têm contato com o cliente, como o pedagógico e como o comercial. Então, esse foi o caminho através do qual eu cheguei nesse lugar de interessado ou de apaixonado, não só por educação, que eu sempre fui, mas também por marketing. E eu acho que aqui vai uma primeira provocação dentro da nossa conversa, que é a de situar, eu acho que todo educador hoje, como também marqueteiro. O educador do século XXI, ele é marqueteiro por natureza, ou por necessidade, né? Ele tem que ser marqueteiro. Porque hoje, com a quantidade de distrações ou de estímulos que esse aluno, que essa família, né, que esses agentes que estão envolvidos na aprendizagem, ou que são aqueles que a gente quer transformar através da aprendizagem, com a quantidade de estímulos aos quais eles são expostos, se o educador não tiver uma essência marqueteira ou uma percepção de como usar esses estímulos a seu favor, né, para chegar num determinado objetivo, que no caso é a aprendizagem, de como vencer determinados estímulos, de como abafar determinados estímulos, de como dar luz a outros estímulos, pensando na sua estratégia pedagógica, pensando no seu fim maior, que é a aprendizagem, ele não sai do lugar. Ele não sai do lugar, ou ele não consegue, né, despertar todo o potencial daquele aluno e nem despertar o seu próprio potencial como profissional. Então, a primeira provocação e reflexão que eu faço é que o educador do século XXI, ele é marqueteiro. É marqueteiro e a gente pode se valer das ferramentas, né, da ciência do marketing em prol da aprendizagem. Já começamos com uma programação aí interessante para continuar o bloco. Isso que você fala, é curioso olhar para o teu currículo, curioso olhar para a história de outras áreas que envolvem dimensões que também são dimensões presentes dentro da escola. Né? Uma escola ela tem dimensões administrativas, dimensões pedagógicas, dimensões financeiras, e a área de marketing está ali dentro. E aí dentro da tua provocação e da tua visão também de mercado e como isso veio parar dentro da área educacional, você traz essa provocação do professor marqueteiro. E aí eu queria já te provocar também nesse sentido do conceito de marketing. Porque quando a gente vai falar com marketing, com escola, muitas das vezes ainda cai num lugar do marketing ser algo isolado, ser algo que uma agência vai construir para a escola, ou fica muito vinculado a uma propaganda que nós vamos fazer da campanha somente de matrículas. E eu estou entendendo que esse conceito de marketing, pela tua provocação, ele é um pouquinho mais amplo. Então, como é que você pensa isso, né? O gestor escolar aí que está pensando marketing, ou o professor, ou o mantenedor de uma escola que está aqui ouvindo a gente agora e pensa na palavra marketing. Como é que você contextualizaria o conceito marketing aplicado no entendimento do fazer escola? Perfeito. Boa provocação. Então, vamos lá. Essa é uma primeira coisa que a gente tem que desmistificar. Que marketing é comunicação, ou que marketing é identidade visual, ou que marketing é marketing digital, ou que marketing é tudo isso. Mas eu acho que a gente precisa se desafiar, primeiro, a ter uma compreensão um pouco mais ampla do marketing. Então, se a gente traduz a palavra, ela começa a ter muito mais sentido. Né? Como que a gente traduz marketing? Acho que a tradução mais usual é mercadologia. Marketing é mercado, né? E marketing é fazer mercado, ou mercadologia. O que é mercadologia? A gente está inserido numa lógica, quer goste ou quer não, capitalista. Né? Esse foi o regime econômico que triunfou no mundo ocidental.
e que triunfou no mundo globalizado hoje em dia, né? E isso segue uma determinada lógica, a lógica de mercado. Todo mundo já ouviu falar de oferta e demanda, né, que é um conceito econômico super básico. Todo mundo já ouviu falar de, bom, talvez menos gente tenha ouvido falar de preço, praça, promoção e produto, né, os 4 P's do marketing. Mas são conceitos do nosso dia a dia que são muito bem assimilados. A gente vive nesse sistema, nesse modelo. E entender um pouco das regras que regem esse modelo, e principalmente, e eu acho que aí é onde a gente foca a mercadologia, né? Você tem a economia, que foca no fenômeno, a mercadologia foca em como influenciar esses fenômenos a partir de uma perspectiva dessa relação de consumo, dessa relação de fornecedor-cliente, dessa relação de parceria, dessa relação de concorrência, né? Então, foca nesses aspectos. Então, esse é o conceito mais amplo. Mercadologia, marketing nada mais é do que um campo de estudo, de ciência, de pesquisa, né, sobre essa relação, né, as relações que regem o mercado, né? E como a gente, claro, se você consegue modelar alguma coisa, se você consegue explicar um fenômeno, muitas vezes você consegue prever o fenômeno e você consegue interferir no fenômeno. Então, a ideia aqui, eu acho, da nossa conversa é como trazer essa realidade do marketing para o dia a dia da escola. Principalmente, eu vou colocar aqui, da escola privada, que é uma escola que está inserida nessa lógica de mercado. Assim, a educação no Brasil ela é um direito constitucional, né? Até a BNCC traz que a aprendizagem é um direito, né? Teve essa mudança. Mas é um direito constitucional e, portanto, o Estado fornece educação básica, né? Mas entendendo que o público consumidor é muito amplo e que o Brasil é um país de livre mercado, o Estado também abre a possibilidade da iniciativa privada oferecer ofertas, serviços educacionais, oferecer soluções educacionais. E é aí que entra o setor da escola particular. E é aí que entra a beleza do mercado nesse sentido. Então, a gente já começa a entender que, num primeiro momento, ou até a nível de conceito, né, a educação particular ela vem para oferecer algo, né, diferente do que oferece a educação pública, né, ou algo para ampliar o espectro de oferta para mais públicos além dos que alcança a educação pública, para dar mais opção ao público além do que alcança a educação pública. Então aí a gente já começa a abrir um leque, um espectro de possibilidades, né, e entender, talvez, aí já entram conceitos como posicionamento de mercado, como diferenciais competitivos, como concorrência, né? Nesse âmbito, eu acho que a gente precisa pensar de uma maneira mais ampla. E uma outra coisa que eu queria trazer também nessa sua pergunta, que eu acho que é bem importante, é entender marketing como parte da missão de educar. Eu sei que essa é uma reflexão, isso, essa é uma reflexão, é um arco grande aqui de raciocínio, mas vamos lá, fiquem comigo, tá? A gente, todo educador é apaixonado. Assim, eu conheci muitos educadores ao longo da minha vida e muita gente que trabalha em escola que é educador. Não precisa ser professor para ser educador, né? Você está inserido no ambiente escolar significa que você está trabalhando em prol da educação e, portanto, você é educador. E é um meio apaixonante. Transformar a sociedade, transformar vidas através da educação, isso é algo muito nobre e muito apaixonante. Então, todo educador é apaixonado. E eu desconheço alguém que não acredita que faz o seu melhor no dia a dia, né? Então, se você está lá no seu papel na escola, se você está nos serviços gerais, no administrativo, se você está na liderança, na gestão da escola, se você está lá dentro de sala de aula, né, você está dando o seu melhor. Em geral, você está numa instituição na qual você acredita. Você acredita no seu trabalho, acredita na sua instituição. Então, você quer que essa educação que você está entregando para esse aluno chegue no maior número possível de alunos. Que você consiga potencializar a sua ação transformadora com o maior número possível de pessoas.
Então, é uma responsabilidade sua, independente da sua função dentro da escola, né, dar alcance a esse seu trabalho. E o que pode te ajudar? O marketing educacional. Então, o que pode ajudar a instituição? O marketing educacional. Então, perceber, né, perceber o marketing como um processo de criação de valor, entrega de valor e comunicação desse valor, né, perceber essa tríade é muito importante, porque muitas vezes a escola está focada em gerar valor, em gerar ações pedagógicas, em gerar aprendizagem de qualidade, está focada em entregar isso, em fazer isso chegar no aluno, em de fato dar resultado, mas deixa de se preocupar com, tá, mas como eu posso ampliar isso que eu estou fazendo para além das quatro paredes da escola, para junto à família, para cada vez mais e mais alunos, para cada vez mais gente dentro da minha sociedade, ali do meu bairro, do meu município, da minha região de influência. E isso deveria ser uma preocupação constante, porque isso está ligado diretamente com a sustentabilidade das nossas instituições. Aí, de novo, como instituições, que toda escola particular está inserida nessa lógica do mercado privado, se a gente não está preocupado com a sustentabilidade da instituição, a gente pode estar colocando em risco a sustentabilidade da instituição. E pode estar colocando em risco esse trabalho de educação, de transformação que a gente faz com tanta qualidade. Então, vamos lá. Todo marqueteiro é educador e marketing educacional é parte da missão de todo educador. É uma responsabilidade, é um ato de responsabilidade de todo educador. Perfeito. Eu já ouso dizer aqui, diante da provocação do Vinícius, que o marketing, numa perspectiva integrada às dimensões da escola, ele tem quase que uma relação direta ao currículo. Porque o currículo da escola é um currículo vivo de coisas que acontecem todos os dias. Então, identidade, propósito, como tudo na escola comunica, né? As paredes comunicam, as pessoas comunicam, o fazer ali do dia a dia dos professores, do como aquela escola se relaciona com o conhecimento. E o tempo todo estamos ali dentro de um ambiente comunicando algo. E você trouxe, tem a ver com um propósito, tem a ver com esse impacto na aprendizagem. E curioso que na minha época de gestão de escola, né, como gestor de escola, isso foi algo também que me incomodou bastante. Eu geralmente fazia uma pergunta muito clássica para os meus professores, que era o que acontece dentro da sala de aula? Como nós contaríamos uma história sobre o dia a dia da sala de aula de uma forma que não fosse aquela forma do planejamento, dos minutos de aula, das temáticas. Como que nós contaríamos isso, né? O que acontece? Porque tem tanta coisa bacana que acontece que quando vem para uma discussão de marketing, quando vem para uma estrutura de como a escola vai se posicionar numa campanha de matrícula, como ela vai se organizar frente à concorrência, isso acaba não aparecendo de forma muito orgânica. Isso acaba aparecendo mais estereotipado, mais engessado, mais numa visão que acaba olhando para uma única dimensão, que é captação de aluno. Então a tua fala me leva muito nesse lugar de currículo, nesse lugar de como a escola comunica, como que ela se posiciona num funcionamento quase que de um ecossistema. Tudo vai estar, de alguma forma, interligada. E aí você também trouxe alguns ganchos aqui, eu quero aproveitar esse gancho que você trouxe, que envolve uma reflexão conceitual, uma desconstrução, talvez, conceitual do lugar do marketing, para um lugar que, de fato, ele vai ficar conectado com todo o fazer da escola. E aí, como escola, e o tema que hoje é campanha de matrículas, eu acho que todos os gestores aqui, segundo semestre começando, quem está assistindo a gente, de fato, já está pensando ou já avançou em algumas discussões sobre como elaborar a próxima campanha de matrículas, né? Apesar de que também acho que você tem uma fala que eu já ouvi, que a campanha de matrículas ela não tem começo e fim, ela tem um ciclo ali que vai o tempo todo da escola em funcionamento, mas pensando num movimento agora estratégico
das escolas se replanejarem para começar essa campanha olhando para o próximo ano, duas palavras que aparecem no cenário: fidelização e captação. Só que antes de fidelização e captação, Vini, como é que a gente começa a pensar uma campanha? Porque é muito comum a gente ter exemplos de campanhas que começam lá pelo quê? Lá pelo instrumento que você vai usar, pelo folder, pelo catálogo, pela identidade visual, mas tem um como e tem um porquê antes. Então, fala um pouquinho pra gente assim, pegando o gancho do que você trouxe de propósito, dessa escola que comunica, que está extremamente interconectada com as ações de todos, né, do professor, desde o professor marqueteiro até um mantenedor de escola que precisa se posicionar frente ao mercado de educação, né, das escolas privadas. Como que você delimitaria isso? Vamos começar uma campanha. E aí? Vamos lá. De fato, né, o que a gente mais vê quando a gente vai falar de matrículas ou quando a gente vai falar de campanha com as escolas é a visão da linha de comunicação, né? Qual é o outdoor, qual é qual é a tag, né? Qual que é o meu slogan da campanha, né? O que eu vou anunciar, quais são meus componentes, né? O que eu vou colocar no folder, que fotos eu vou usar, que arte, que mídias eu vou fazer, aonde eu vou anunciar. E sim, isso é um elemento da campanha. Mas muitas vezes a gente esquece de planejar a campanha e principalmente de diagnosticar o foco da campanha. Então, não tem receita, marketing educacional não tem receita, no sentido de que cada comunidade é uma comunidade, cada escola é uma escola, cada bairro é bairro, cada entorno competitivo é um entorno competitivo, né? Então, não é muito simples você transladar, você portar uma receita que deu certo numa determinada escola, num determinado município, num determinado bairro, para outra escola, em outro município, em outro bairro. Públicos diferentes, enfim, culturas diferentes. Mas a gente tem pistas de por onde a gente começa e existe muito estudo, né? Marketing é uma ciência, tem muito estudo disponível, né, sobre essa relação, né, de consumidor-fornecedor. Então, transportando isso para o nosso dia a dia, eu acho que um primeiro passo importante é a gente segurar um pouco a ansiedade no que tange a campanha, nesse sentido, campanha de comunicação, campanha de mídia, e pensar um pouco em diagnóstico, pensar um pouco em onde estamos, né? Vamos tentar focar o trabalho, vamos olhar para os números. Números contam histórias, histórias boas para a gente. Então vamos lá, assim, nessa época do ano ainda dá tempo, né, para quem ainda não se movimentou nesse sentido, ainda dá tempo de fazer um levantamento e um aprofundamento dos seus números e dos seus indicadores. Ainda dá tempo de lançar algumas pesquisas junto ao seu público interno e ao público externo. Ainda dá tempo de fazer esse levantamento, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui. Legal. Muitas escolas começam uma campanha sem ter clareza, né, da sua trajetória, de para onde estão indo em termos de matrículas e rematrículas. Muitas escolas começam uma campanha sem ter planilhado alguns números básicos, que são, tá, qual que é o meu número histórico, a minha série histórica dos últimos 3, 5, 6 anos, né? E aqui eu recomendo que a gente estique um pouco essa série, porque passou uma pandemia no meio que bagunçou tudo, né? Mas que a gente olhe um pouco para trás, né? Historicamente, a cada ano ou a cada campanha, né? Porque de fato a gente fala campanha porque tem essa sazonalidade, né? As matrículas têm que acontecer até um determinado momento, porque o ano letivo começa no outro momento. É como um avião, né? Você tem lá aquele monte de assentos disponíveis, tá cheio, tá vazio, deu horário, o avião decola. Então, por isso que a gente chama de campanha, mas é um processo contínuo. Mas marcando esses períodos anuais, que são os períodos dessa sazonalidade, olhando a minha série histórica, quantas matrículas novas eu tive a cada ano? Quantas rematrículas eu tive a cada ano? Por série, né? Aonde estão os meus maiores ingressos de alunos?
Estão ali na educação infantil, estão ali no primeiro ano do fundamental, estão ali no sexto ano, estão ali no nono, no primeiro ano do médio. Onde estão as minhas maiores perdas de alunos? Estão nas mudanças de segmento? Está localizado em alguma série específica, tipo terceira série ou terceiro ano do fundamental, anos iniciais? Puxa, olhar para esses números vai me dar pistas de onde estão os meus principais problemas e, portanto, de onde eu deveria focar as minhas ações. Outros números interessantes da gente olhar, né, além das novas matrículas e matrículas e rematrículas, ou o meu percentual de fidelização ano a ano, né, é olhar o meu NPS, ou meu Net Promoter Score, meu índice de recomendação. É um conceito muito interessante para definir. O NPS ele é nada mais, nada menos do que uma escala, ou tentar sumarizar em um único número o quanto a gente está sendo recomendado, né, que está muito ligado à satisfação. Mas é diferente você perguntar de satisfação e você perguntar de recomendação. Então, o NPS ele é basicamente o quanto você recomendaria a nossa escola para um conhecido ou para um amigo, de 0 a 10, né? Sendo que 10 é o recomendaria muito, 0 não recomendaria. E por quê? Né? Então, olhar para esse nosso indicador vai nos dizer o quanto a gente está sendo recomendado e, portanto, o quanto a gente está gerando experiências significativas. A gente vai falar um pouco de experiência do cliente aqui. O quanto a gente está marcando positivamente os nossos diferenciais, o quanto a gente está deixando satisfeito o nosso consumidor e, portanto, ele está nos recomendando ou não está nos recomendando ou ainda está sendo um detrator, né? Está nos recomendando contra. E, principalmente, os porquês. O porquê vai dar uma pista para a gente de por onde a gente pode começar o trabalho para fidelizar mais, para ter mais recomendações. Então, muitas vezes a gente entra numa campanha de matrícula sem essa visão. E aí, se a gente entra sem essa visão, primeira aula de economia, né? Assim, tempo e recursos serão sempre escassos, serão sempre finitos. Você nunca vai ter o dinheiro e as pessoas para fazer tudo aquilo que você quer fazer. Ou você cobre a quadra, ou você faz uma campanha de mídia, né, em outdoor, em carro de som. Então você tem que escolher aonde você vai investir, né, o que vai fazer mais diferença para você, do ponto de vista de sustentabilidade da instituição. Olhando para os números, você consegue traçar estratégias, né? Puxa, a minha perda do nono para o médio é muito grande. O que eu preciso fazer aqui para poder reverter esse cenário, né? Vamos ouvir esses alunos que estão saindo. Vamos ouvir a expectativa dos alunos que querem ficar, né? Para onde que eles estão saindo, né? Essa é uma outra coisa que muitas vezes a escola não tem mapeada. A escola, muitas vezes a gente chega para uma escola e pergunta, tá, quem são seus concorrentes? E ela começa a citar várias escolas no entorno. E a gente pergunta, tá, mas você tem ganhado alunos dessas escolas ou perdido alunos para essas escolas? Não. Então ela não é seu concorrente. Ela pode estar próxima de você, mas ela não tem o mesmo posicionamento percebido. Porque se você não está nem ganhando alunos e nem perdendo alunos, ela não é um concorrente. Ela tem uma outra oferta para um outro público. Então, entender quais são as principais escolas fornecedoras de aluno para você e quais são as principais escolas ou instituições para as quais você está perdendo alunos também é muito importante nessa estratégia de desenhar as ações para a campanha. Essa frase é um clichê, já virou um clichê, mas é um clichê útil, né, do gato da Alice, né? Para onde você quer ir? Não sei. Bom, se você não sabe aonde você quer ir, qualquer caminho serve, né? Se você não sabe onde você quer chegar na sua campanha de matrículas, qual a sua estratégia, né? Se você, por exemplo, tem uma estratégia de fortalecimento da educação infantil, né, que é um aluno que vai ficar com você durante os próximos 9, 10, 11, até 13 anos, ele vai ficar com você. Muitas escolas estão indo por esse caminho. Outras escolas estão fortalecendo o seu ensino médio, né? Perderam, ao longo do tempo, uma imagem de uma educação de resultado, de qualidade, né? E se transformaram naquelas escolas que têm uma pirâmide de muito aluno no infantil, menos no Fundo 1, quase nenhum no Fundo 2, e estão fechando turmas de médio. Como que a gente reverte essa tendência? Então, os números eles são a parte fundamental, os indicadores e um bom diagnóstico é um ponto fundamental para partir para a ação.
Então, um planejamento bem feito de campanha envolve uma boa análise dos nossos números, um bom diagnóstico de onde estamos, o que precisamos melhorar, um bom exercício de priorização e de escuta do nosso público, interno e externo. Aí você começa a ter as informações na mão para planejar a campanha. Vamos chegar lá na frente no outdoor, na comunicação visual, na linha, no slogan. A gente vai chegar nisso. Mas sem essa visão, a gente pode estar jogando recurso fora. A gente pode estar não sendo tão eficiente quanto a gente poderia. Perfeito. Tem uma provocação clara quando você fala sobre os números, né? Os dados, uma escola que faz essa governança de dados, que faz essa gestão. E aí cabe uma provocação até para quem está ouvindo a gente aqui assistindo, como é que a escola tem gerenciado isso, porque é muito comum ainda um afastamento dessa gestão de dados com ferramentas que nós poderíamos até citar ferramentas simples que temos gratuitas para pesquisa, planilhas. Ainda é comum, às vezes, encontrar em algumas situações dados que estão no caderno, que estão no papel. Participei recentemente de um evento que era sobre gestão financeira e a palestrante ela falava isso, tá na hora da gente parar de anotar os dados naquele caderno lá da secretaria que vai ticando quantos alunos a gente tem. Eu sei que isso não é um geral, a gente está falando aqui para um público muito grande, mas quando vem essa questão de gestão de dados, de inteligência de dados, é uma discussão que as escolas em geral também precisam se aproximar mais, né? Beber mais dessa água, sem dúvida, com toda a inteligência e cruzamento de dados, podem trazer informações interessantes para definir o rumo de investimentos, né? Pesquisa também envolvendo a pesquisa institucional, né? Como é que a comunidade percebe a escola também pode direcionar essa questão. Eu recentemente também vivi uma experiência de uma escola que estava promovendo muitos recursos financeiros para investimento em metodologia, para investimento em uma série de mudanças estruturais de sala de aula. E numa pesquisa simples com a comunidade antes da campanha de matrícula, a comunidade inteira estava falando do aspecto do prédio físico, dos espaços de convivência da escola, da quadra, socialização, qualidade de estrutura de Wi-Fi. A comunidade inteira, alunos, até professores, estavam trazendo aquilo como um apontamento de necessidade e a gestão estava sem visão disso. Estava muito focada numa melhora da aprendizagem com a metodologia na sala de aula, mas aí trouxe uma visão simples através da pesquisa que, não, os espaços físicos precisavam ser considerados, ambientes ali como educadores também mereciam um investimento. E isso era algo apontado por pessoas que eram da escola e pessoas que eram potenciais clientes, potenciais famílias a fazer essa questão. Mas você trouxe alguns elementos de pesquisa, processo, dados, e aí também uma dúvida que geralmente surge na conversa com as escolas, acho que é um tema que a gente pode puxar aqui. Você falou de campanha, de cronograma. Como é que a gente determina aí um time? Eu sei que não tem uma receita de bolo, mas pensando numa escola que tem um ano letivo, que tem uma programação determinada por um calendário, se nós conseguíssemos trazer aqui, na tua experiência, marcadores temporais para gestores, professores olharem para essa questão de estruturar uma campanha de matrícula. Eu sei que é uma pergunta de $1 milhão, né? Qual o melhor time? Não é receita, mas assim, qual é o tempo adequado e quando começar a movimentar isso na escola com um olhar para ano letivo? Perfeito. Então vamos lá. Aqui eu vou usar uma analogia, né, ou uma representação visual. Eu sei que ninguém está vendo, mas se a gente conseguir imaginar, fecha os olhos e imagina um duplo funil. O que é um duplo funil? Né? Pensa num funil conectado a outro funil. A gente pode pensar no símbolo do infinito também, né? Talvez que mais bonito e filosófico, né? O símbolo do infinito. Sim, lá, a tira de Moebius, que é inclusive o logo da SM. Bom,
que é isso? Na parte esquerda, a gente tem o processo, ou o funil, ou a jornada do cliente de captação, né, que começa da percepção de que a escola existe, passa pelo interesse, passa pela pesquisa, passa pela interação e o relacionamento, o atendimento, e que se efetiva na matrícula, que é quando efetivamente a gente tem o depósito do voto de confiança de vou estar com vocês no próximo ano letivo. Automaticamente, esse cliente que chegou, né, que não saiu do funil, né, que chegou no final do funil, ou que chegou nesse ponto da matrícula, que é o ponto de convergência entre a fidelização e a captação e fidelização, ele vai para o outro lado do funil, porque agora ele já é um cliente, né, a fidelizar, e ele vai passar por um ano inteiro de relacionamento e de serviço com diversos pontos de contato até chegar novamente naquele ponto aonde, né, se tudo der certo, se a gente for bem sucedido, a gente vai ter uma nova decisão, ou com uma confirmação da decisão, que é a fidelização, que é a rematrícula. Ele volta. Então, a gente tem essas duas figuras, ou essas duas jornadas, né, que elas acontecem em momentos distintos ao longo do ano, mas eu acho que é uma boa representação de como que a gente pode trabalhar isso. Basicamente, então, um funil de captação e um funil de fidelização. Vamos falar primeiro do funil de captação, que ele é um pouco mais simples de entender, e ele é um pouco, talvez, menos complexo, porque ele é mais sazonal do que o funil de fidelização. O funil de captação, né, ele é algo que acontece o ano todo. O ano todo a gente tem gente se interessando pela nossa escola. Tem gente pesquisando a nossa escola, tem gente googando a nossa escola, tem gente que passa na frente da nossa escola, tem gente que interage com gente que é cliente da nossa escola, né? Então, o ano todo a gente tem potenciais interessados. Então, a gente vai nesse processo onde a gente trabalhou, idealmente, né, o nosso posicionamento, a nossa comunicação, as nossas propriedades, sejam elas físicas ou digitais, né? Então, é a coisa do básico bem feito. Então, a gente tem lá a nossa fachada, a gente tem lá as nossas propriedades no digital, que é o nosso site, que é a fachada da escola no mundo virtual, as redes sociais, que são o pátio da escola ou as salas de aula da escola no mundo virtual, né? Então, no site você vê o que a gente da escola está contando, né? Nas redes sociais, a gente vê o que está acontecendo, né? A gente respira um pouco daquele dia a dia da escola ao longo do ano, né? No Google, você está lá, no Reclame Aqui. Então, cuidar dessas propriedades ao longo do ano, nos primeiros meses do ano, é essencial, né? Tê-las bem ranqueadas no Google, responder adequadamente aquilo que a gente recebe nas redes sociais, ou aquilo que a gente recebe via e-mail, os contatos que a gente recebe, as visitas, atender adequadamente os pais ou os interessados que vão nos buscar, né? Muitas vezes a gente não efetiva uma matrícula no primeiro semestre. Fora a educação infantil, que matricula a qualquer momento, né? Em geral, a busca por uma nova escola no primeiro semestre era muito pequena. Mas isso não significa que ela não existe. A gente tem um grande número de interessados aí. Então, em geral, o que a gente recomenda para as escolas é usar o primeiro semestre, primeiro para cuidar bem das propriedades digitais e das físicas, das suas propriedades, garantir que elas estão representando, que elas estão bem cuidadas, e se focar em planejamento, se focar em escutar, se focar na acolhida, se focar em escutar o seu público interno, se focar em acompanhar esse público e se focar em olhar os seus números, fazer uma boa análise de como fecharam os números da última campanha, né? Quantos matriculados eu tive por dia, qual é a minha curva de matrículas por dia, qual é a minha sazonalidade de matrículas, eu tenho mais matrículas em dezembro, mais matrículas em janeiro, mais matrículas em fevereiro, como que eu antecipo cada vez mais essa curva, né? Porque antecipar a decisão significa dinheiro em caixa no final do ano, significa que você tem, durante mais tempo, aquela pessoa que tomou a decisão, isso é um impulso natural do ser humano. Você toma uma decisão, você tem o mecanismo pelo qual você reforça essa decisão o tempo todo. Quem já comprou carro sabe, né? Antes de você comprar o carro, que é uma decisão financeira super grande, você pesquisa, você compara, você pergunta. Depois que você comprou, qual que é o melhor carro que existe? Aquele que você comprou. É o melhor, porque eu pesquisei, eu olhei, eu peguei recomendação. Então, quanto antes na campanha ou no tempo você tem decisões de matrícula, ou você tem decisões de fidelização, mais tempo essas pessoas atuam como promotoras suas o resto da campanha e, portanto, mais
vão te recomendar. Então, primeiro semestre, basicamente, se a gente tivesse que traçar um cronograma pensando em captação, né, primeiro semestre é um semestre de cuidar das suas propriedades físicas ou digitais e fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico. A gente vai se aproximando do segundo semestre, a gente já tem que ter claro qual que é a nossa estruturação de comunicação, ou qual que é a nossa estruturação de ação. Né? Então, aonde eu vou focar? O que eu vou buscar? Para onde eu vou direcionar o meu recurso? Né? Entre captação e fidelização, e, por exemplo, dentro da captação, né, como que eu vou, quais são as minhas estratégias? Né? Pensando na minha jornada do cliente, né, eu preciso investir mais na atração ou eu preciso investir mais na conversão? Eu preciso fazer algo aqui que vá me dar um diferencial nessa campanha? Preciso olhar para a concorrência? Então, esse é um bom momento. Primeiro semestre é um bom momento de planejamento e de curso de ação. Início do segundo semestre, a gente já começa na ação. E aí a gente começa pensando, por exemplo, o cronograma de campanha. Né? Quais são os meus objetivos? Quais são as minhas estratégias? Como que eu vou comunicar e envolver a equipe? Quando que eu vou começar minha comunicação para as famílias, para o mercado? Né? Que diferenciais eu vou colocar? Como que eu estou me posicionando de uma maneira diferencial aos meus concorrentes? Então, estamos em tempo. Julho é tempo. É tempo, hein? Vai passando o tempo, a gente vai ficando mais atrasado. Esse é um fenômeno que acontece em todas as regiões. Eu ia puxar isso aqui agora, né? É um fenômeno que acontece em todas as regiões. Cada vez mais a campanha está antecipada. Por quê? Porque cada vez mais as instituições querem blindar os seus alunos de uma possível saída. Cada vez mais querem confirmar antes esse movimento decisório. Então, a gente tem regiões super adiantadas. Por exemplo, São Paulo, capital e interior, né? Tem escolas que começam a campanha de matrículas, inclusive, antes das férias de julho. Né? Ou logo no retorno das férias de julho, estão divulgando as condições de rematrícula, as condições de matrícula. Outras regiões têm sazonalidades diferentes. Rio, a campanha pega fogo mais lá em novembro, dezembro. Nordeste, em geral, a gente tem dezembro, janeiro como picos ali da rematrícula e da matrícula. Mas em todos os lugares a gente vê essa antecipação cada vez mais as escolas saindo antes nesse processo ou nessa busca por novos alunos ou novas oportunidades de trazer gente. Vamos lá, e aí a gente começou pela captação. Né? E aí, só puxando um outro fio aqui, Léo, sobre captação, muitas vezes a gente começa uma campanha sem olhar o que a gente conquistou na campanha passada. Importante voltar nos números. Nos cadastros, nos leads, né? Quais cadastros eu captei ao longo da última campanha nas minhas mídias? Quantos me visitaram? Quem me visitou e não fez matrícula? Né? Quem saiu da escola? Aquele que acabou de chegar, quem está mais propenso a sair. E a gente tem que cuidar muito bem desse aluno ou dessa família quando a gente fala de fidelização. Mas isso também funciona ao contrário. Aquele que acabou de sair é quem está mais propenso a voltar. Né? Então, meio do ano é uma hora interessante de fazer contato com essas famílias, de perguntar como é que está indo a adaptação na nova escola. Né? Porque, às vezes, eles foram ali achou que a grama era mais verde, foi encantado pelo canto da sereia, ou por uma proposta financeira bastante agressiva, mas o aluno chegou lá e não se ambientou. Não entenderam aquele aluno nas dimensões e na profundidade. Não criou uma conexão genuína para ele ficar lá. Exatamente. Né? E a família ela é orgulhosa quando ela sai, né? Ela tem certeza daquela decisão que ela tomou. Mas no meio do ano a poeira já baixou e talvez seja um momento de repensar isso. Então, se a gente estende a mão, se a gente faz um contato, se a gente pergunta, entra em contato e pergunta dessa adaptação, pergunta como está indo. Sim. Muitas vezes a gente pode ouvir que, puxa, olha, não é tudo aquilo que eu esperava, a adaptação não está legal. Ele, às vezes, fala em voltar. E aí, nessa hora, a gente puxa de volta essa família para a gente. Fala, puxa, olha, a gente está com novidades para o ano que vem, você não quer voltar aqui? A gente toma um café, a gente conversa um pouco. E se ele não voltar, ele também está trazendo referências do que nós precisamos continuar revendo na nossa prática. Não deixa de ser um dado importante ter essa lista e analisar essa lista. Né? Exatamente. Assim, e chegar aqui, aproveitar esse momento, e eu reinsisto, ainda está em tempo da gente se organizar
entrar organizado, olhar para os números, olhar para as propriedades, olhar para tudo que a gente conquistou na campanha passada, quanto dinheiro a gente investiu em melhorar a nossa recomendação, em fazer uma campanha que atingisse as pessoas, para trazer alguém até a nossa escola. E aí a gente teve aquele monte de gente que visitou. E talvez várias não tenham se matriculado. Sim. Mas já está muito claro que aquele é um potencial cliente para a sua escola, se interessou pela sua escola, no momento de comparação e decisão, alguma outra coisa pesou para ele. Mas pode ser que a situação esse ano seja diferente. Então é um cadastro de muita qualidade, ou é um lead muito quente, já está ali qualificado, já está dentro do teu perfil de escola, que chegou até você e que muitas vezes a gente deixa de contatar na campanha de matrícula. Sim. Esses deveriam ser os primeiros a serem contatados. Os que saíram e que porventura podem voltar, os que já visitaram a minha escola, os que já consumiram algum conteúdo meu, os que já se cadastraram, os que já participaram de algum evento meu. Muitas vezes a escola ela perde a referência e começa um trabalho todo do zero para a próxima campanha. Então a gente precisa construir, empilhar tijolinhos, né, para chegar mais alto. Então a gente tem que se organizar e construir em cima do que a gente conquistou na última campanha. Aproveitar esses últimos dias do primeiro semestre para fazer isso. E aí depois a gente entra na questão da ação. Bom, isso foi a captação. A fidelização é uma outra história. A campanha de matrículas, ou a campanha de rematrículas, começou no primeiro dia de aula, quando a gente recebeu todos esses alunos. Então, aqui, um cuidado muito importante tem a ver com isso que eu falei, de que quem acabou de chegar é quem talvez esteja mais propenso a sair. Muitas vezes em escola a gente passa muito tempo, e isso é normal, né? Como escola é uma solução de volume, de massa, de quantidade, né? De interação, a gente tem dificuldade muitas vezes de personalizar. E às vezes a gente gasta muito tempo com os problemas, com as dificuldades, porque, claro, a gente não quer deixar ninguém para trás, a gente quer levar todo mundo para frente. E tudo bem, isso é importante, isso faz parte da nossa missão como educadores. Mas a gente não pode esquecer de gastar tempo também, de se obrigar a gastar tempo e dar atenção àquela grande massa de alunos, talvez, que está ali na média, que não se destaca nem positivamente nem negativamente, e também aos alunos que se destacam positivamente. As famílias, em geral, são todas muito carentes de informação sobre o seu filho, né? Estão cada vez mais precisadas ou necessitadas de informação, cada vez mais esperam da escola que a escola conte para elas como é o filho dela. E muitas vezes a gente está sempre resolvendo o problema ou trabalhando aquelas questões difíceis. Uma parte burocrática, administrativa. Ou ainda os casos mais difíceis de indisciplina, de discussão, enfim, aquelas famílias que advogam contra a escola, e a gente está tentando administrar esses problemas e perde a visibilidade de se direcionar ou virar a voz, virar a atenção e fazer ações para todo o outro espectro de clientes que a gente tem. Isso. Então, cuidar disso, cuidar desse relacionamento ao longo do ano é muito importante. Conseguir a cada tempo ou a todo tempo ter uma medição muito clara da temperatura do relacionamento da escola com aquele aluno, da escola com aquela família, até entendendo, poxa, existe a perspectiva de continuidade, ou essa perspectiva de continuidade está ameaçada, e por continuidade eu quero dizer rematrícula. Isso é muito importante. Então, desenhar esse mapa de ações e conseguir dar foco e energia tanto para as famílias ou para as questões que são problemáticas, mas também para toda aquela grande multidão, maioria silenciosa, por assim dizer, né, que precisa de atenção, que precisa de informação, que precisa de relacionamento, é bem importante. Para fidelização. Bacana, Vini. E isso vai falar muito do começo lá do teu conceito do porquê, né? Do dia a dia da escola, e acho que tem bem delimitado. Mas traduzindo uma informação que o Vini trouxe aqui pra gente, ó, não adianta deixar para pintar a fachada da escola só em outubro, quando as coisas já estão mega acelerados e você já está desesperado em relação à campanha. Isso precisa acontecer ao longo do ano, quando a gente está falando de fidelização, site, rede social. A escola está em movimento sempre e o ideal é que tudo esteja caminhando de acordo com como as coisas são. E o investimento para captação, obviamente, em ações que sejam ali dentro do time, combinando mais com a região. Mas acho que é importante discutir essa questão do tempo
e dos atropelos do tempo, porque a instituição escolar é uma instituição super calendarizada, né? Puxando para o lado da gestão pedagógica, que também tem uma interferência direta em tudo que você trouxe agora, nós temos na área de gestão pedagógica tudo muito controlado no sentido dos times ali que gerenciam a aprendizagem dos alunos. É quase que incorporar ações estratégicas dentro de um grande calendário da escola, e que ele vai ter disparadores que estão mais conectados com a área de marketing, disparadores mais conectados com a área pedagógica. Acho que dá para fazer uma conversa legal entre as duas áreas, e você deixou muito claro isso em todos os exemplos, o quanto todos os atores da escola estão envolvidos, quanto o assunto é marketing, né? A campanha é um recorte disso, mas o tema marketing faz parte do contexto geral. Vini, eu ficaria te ouvindo por horas, é sempre muito bom te ouvir, mas a gente está caminhando aqui para fechar o nosso bate-papo, e eu queria ir para um lugar que é meio que um lugar do quê? Acho que você trouxe uma contextualização do porquê fazer, trouxe o caminho do como ali, já trazendo algumas estratégias, acho que ferramentas. Ferramenta é uma coisa que vai ficar na minha cabeça aqui. Como é que eu escolho ferramentas adequadas para me apoiar dentro do dia a dia. Mas eu queria ir para um lugar de uma situação prática ali. Que dicas ou sugestões para tirar essa distância? Porque aí ainda fica a distância, eu preciso de uma agência para estruturar alguma coisa, mas que situações práticas ali do dia a dia podem ser ações que professores podem fazer, por exemplo, com seus alunos, ou que o gestor pode fazer com os pais, ou alguma boa prática que pode ser colocada na sala de matrícula, talvez, não sei. Me traz alguma sugestão assim prática para quem está ouvindo aqui conseguir perceber, poxa, talvez isso faça sentido, nunca pensei dessa forma, ou bacana, vou amadurecer essa ideia. Perfeito. Então vamos fazer essa passagem do como para o quê. Tenho um bom diagnóstico, tenho uma boa leitura dos meus números. Em cima desses números, eu já consigo, inclusive, montar meu plano orçamentário do ano que vem, porque eu preciso saber quanto que eu vou ter de recurso disponível ano que vem, qual é o meu orçamento do ano que vem. Para isso, eu tenho que projetar quantos alunos eu vou ter. Então, eu já tenho aqui as minhas metas, né? A partir do meu cenário atual de alunos, quantos vão se formar, quantos eu espero reter, eu espero fidelizar, então eu já tenho uma meta de fidelização, que pode estar quebrada, inclusive, por série. Quantos eu preciso captar, chego no meu número de alunos do ano que vem, então eu tenho um orçamento projetado para o ano que vem de receita, pelo menos. Então, está tudo muito conectado, o meu diagnóstico, as minhas metas e o meu plano orçamentário, e, portanto, eu tenho uma direção de campanha, né? Eu vou crescer no infantil, vou investir em ações de fidelização, porque eu espero ter uma fidelização maior do nono para o médio, vou ter quantos alunos no médio, enfim, todas essas projeções a gente faz a priori, e é esse o momento de fazê-las. Bom, aí em cima disso, calendário. Você trouxe muito bem, a escola é uma instituição super calendarizada, mas às vezes muito mais calendarizada no pedagógico e não nas outras camadas. Tudo gira em torno do pedagógico. O pedagógico é o coração da escola. Mas esse calendário pode ter muitas outras camadas. Como que a gente pega o calendário das ações pedagógicas, o calendário da aprendizagem ao longo do ano, e põe uma camada ou põe uma lente de marketing em cima dele? Como que a gente olha para cada uma das ações ou dos momentos que estão ali e pensa, puxa, como que eu posso usar isso a meu favor na captação ou na fidelização? Como que eu posso transformar essa experiência ou esse ponto de contato aqui com o meu cliente em algo que melhore o meu índice de recomendação? Nós somos privilegiados, né? Eu costumo falar, quando a gente pensa em setor, o setor educacional é privilegiado. O setor de varejo, mercado, por exemplo, você vai no mercado uma vez por semana, uma vez por mês, tem gente que vai uma vez por mês, tem gente que não vai mais, faz as compras na internet. É isso. Assim, os pontos de contato são super esporádicos. Você tem 1 hora por semana para gerar uma boa experiência com aquele cliente, né, dentro do seu mercado. Em educação, a gente tem 200 dias letivos por ano, o dia inteiro de ponto de contato com esse cliente para gerar boas experiências. Então, como que eu olho para o calendário, para os meus eventos, para as minhas épocas, para as minhas reuniões, para as minhas devolutivas de resultado de avaliação, e penso
como que eu posso transformar ou trabalhar essa experiência para que ela seja uma experiência positiva, que ela seja uma experiência que melhore o meu índice de recomendação e para que ela me gere resultado em fortalecimento de marca ou em fidelização, por exemplo, né? Ou mesmo em captação de cadastros, captação de interessados. Exemplos clássicos: Dia do Amigo, Festa Junina, Dia da Família, Dia das Mães, muitos eventos que a gente tem na escola, que às vezes a gente abre para a comunidade e não percebe que ali a gente tem todo um processo de trazer pessoas que não são da escola para viver uma experiência dentro da nossa escola, ou mesmo pessoas que são da escola para reforçar a experiência positiva do trabalho da escola ali dentro. Reuniões de pais, né, devolutivas de resultado, circulares, todos esses são pontos de contato que a gente deveria trabalhar ou ter uma camada, um olhar de marketing, um olhar de captação e fidelização em cima deles. Outras questões práticas. Então, a gente está falando de pôr em cima do calendário uma camada de marketing, pôr dentro dos nossos eventos. Então, aqui eu queria trazer dois temas de destaque. Um é cadastro, essa coisa que a gente falou do cadastro, né, do registro, do lead. Né? A gente gasta muita energia atraindo gente para a nossa escola, ou dando visibilidade da nossa escola. Né? E uma vez que ela cai no nosso funil, que a gente pegou o cadastro dela nas mídias sociais, que a gente pegou o cadastro dela porque visitou a escola, um bom trabalho de nutrição com esse cadastro é fundamental. Não é porque ele não se matriculou na sua escola que ele não pode seguir, né, sabendo de algumas notícias impactantes, pílulas de projetos que você realizou, de eventos que vão acontecer pela frente, né, de comemorações ou de prêmios que a sua escola ganhou, de artigos que os seus profissionais produziram e estão publicando. Isso reforça a sua posição de especialista. Então, um bom cadastro, um cadastro bem segmentado, bem trabalhado, bem nutrido, poupa milhares de reais das escolas e de investimento em mídia. Um outro ponto para o qual eu queria chamar a atenção é o atendimento. Aqui no atendimento, e aí de novo, a gente gasta um baita recurso para trazer aquele potencial cliente para a nossa escola, né, para visitar, e aí às vezes a gente perde no atendimento. E aqui no atendimento, assim, a minha dica seria bem simples, faça perguntas, personalize o seu atendimento. A gente muitas vezes cai na maldição do vendedor técnico de repetir o mesmo discurso várias vezes, fazer o mesmo tour por todos os espaços da escola, tratar todo mundo que chega na sua escola do mesmo jeito. Né? Esse é o meu script, é assim que eu atendo pai e mãe, é assim que eu falo, é assim que eu faço, esse sou eu, essa é a minha escola. E às vezes a gente esquece de fazer perguntas básicas. O que você está procurando? Por que você está procurando uma nova escola para o seu filho? Essa é uma pergunta super importante. Sim, é ampla, né? Aberta. Ela diz para a gente, em geral, né, por que lá onde ele está não está legal, né, a ponto de você procurar uma nova instituição. O que significa, o que precisa estar legal aqui para que o seu filho fique aqui? A gente não pergunta o que é importante numa escola para você. Essas perguntas dão pistas claras do que a gente tem que mostrar ou aonde a gente tem que dar foco nos próximos minutos de atendimento. A gente está vendendo um serviço super complexo. É um serviço que acontece 200 dias ao longo do ano, durante muitas horas ao longo desses dias, durante muitos anos. Em 15, 20, 30 minutos, que é geralmente o tempo de atendimento de uma família, até uma hora, a gente não consegue aprofundar em todos os aspectos que a gente vai trabalhar com essa criança. Então, perguntar ajuda a gente a direcionar o atendimento. A gente pode ouvir coisas do tipo, puxa, a escola atual dele é muito desorganizada, a gente chega na secretaria, tem um monte de avisos, eu nunca recebo as comunicações da escola, eu não sei com quem eu falo, eu não sei exatamente como funciona o processo de avaliação. E aí, como que a gente vai direcionar o nosso atendimento? A experiência para o lugar da comunicação. Mostrar que a gente é organizado, e mostrar que a gente é estruturado, e mostrar que a gente tem rotina, que a gente tem processo. São processos planejamento da escola, maduros. calendário de eventos, as a gente pode ouvir que lá na escola onde ele está, ele é só um número. A escola não conhece ele adequadamente, né? Assim, ele está deslocado. Para onde a gente vai direcionar o nosso atendimento? E mostrar que a gente é acolhedor, que a gente considera cada um na sua individualidade, que a gente conhece as crianças pelo nome, que a gente é próximo. Então, bons vendedores, e aqui a gente está falando de ciência de vendas, né, que tem muitos estudos sobre isso, mas bons vendedores fazem perguntas, direcionam
o seu discurso, identificam necessidades e apresentam soluções para essas necessidades, né? Então, essas são algumas dicas práticas. Trabalho com os cadastros, nutrição desses cadastros, cadastro ou lead, né? Eu falo cadastro porque está mais próximo do dia a dia. Da realidade da escola, né? E um olhar específico para o atendimento, um olhar específico para esse script, para essa pergunta, tentar diagnosticar, tentar trazer pessoas para esse papel que tenham ali aquela habilidade comercial, aquela habilidade de relacionamento, né? Olhar para o seu processo como um todo e entender que talvez ele não seja um processo eficiente. Uma vez eu visitei uma escola, a gente estava trabalhando com todo mundo em mapear o passo a passo do pai até fazer a matrícula, e a gente descobriu que o pai não ia conseguir fazer matrícula se ele em menos de 3 visitas. Na escola ele não conseguia se matricular. Muito tempo, né? E do lado estava abrindo um concorrente super comercial, daqueles que você deixa a carteira cair na frente e está matriculado. Claro, o processo de matrícula não é trazer qualquer um. A gente precisa identificar ali nesse processo o fit com a escola, para a gente não ter aquela família, para a gente não fazer falsas promessas, né? Trazer alguém com uma falsa promessa e no dia seguinte a família quer mudar toda a escola. Não é isso. Mas a gente também tem que ser eficiente, né? Tem que trabalhar esse processo de uma maneira eficiente. Então, olhar para isso é importante. Acho que esses seriam os principais pontos aqui que eu traria. Bom, infelizmente, nosso bate-papo ele está se encerrando, então eu já gostaria de agradecer, Vini, em nome da SM, por todos os insights, por todas as reflexões que você colocou aqui no bate-papo para a gente. Sem dúvida, quem está em casa, quem está nos ouvindo agora ou assistindo, vai tirar daqui algum elemento que fará sentido lá na prática da escola. E como você trouxe o cenário de perguntas, eu vou trazer uma pergunta para fechar. Sabe aquela pergunta que você escreve e sai correndo? Vou escrever e escrever e sair correndo. Diante de todo esse papo aqui com você, eu pergunto para você, gestor, mantenedor de escola que está ouvindo, a pergunta é a seguinte: qual é o tempo que você tem dedicado para pensar sobre isso que nós discutimos aqui hoje? Porque o tempo da gestão, em meio a todas as outras questões que acontecem na escola, ter um tempo para pensar sobre tudo isso, ter uma frequência de encontros, talvez um comitê que discuta com mais frequência esse assunto, é primordial. Então, minha reflexão fica: qual é o tempo de investimento dedicado da sua escola para pensar marketing, gestão, campanha e conectar isso de fato. Experiência do cliente. Aí conectar de fato com a realidade pedagógica, que, como o Vini também colocou, a aprendizagem precisa estar no centro de tudo que acontece numa escola. E uma escola é feita de pessoas, e ter tempo para essas pessoas discutirem, construírem é de fato fundamental para o bom funcionamento. Então, eu deixo aqui o convite, né, aberto para você também participar de outros momentos, de outras experiências. Será novamente um prazer discutir uma temática com você. Quero agradecer você, ouvinte, né, você que dedicou aqui esse tempo para ouvir um pouquinho sobre o assunto. Nosso podcast volta em breve com mais algumas temáticas ao longo do ano, e com certeza será um grande prazer discutir. Se você ouviu, ficou incomodado, quer falar com a gente, se já é nosso parceiro, já sabe quem procurar. Se não é nosso parceiro, nos procure também dos nossos canais, do nosso site, entre em contato. Nossa equipe comercial que está no campus, pedagógicos. Teremos o imenso prazer de recebê-los, e até a próxima, até o próximo podcast. Uma salva de palmas por esse papo e muito obrigado.